Meu nome é Alexandre Bahia. Bem-vindos ao mais um congresso do CAED, um congresso de altos estudos de direito. E hoje nós vamos falar sobre o direito à diversidade. Na verdade, nós vamos falar sobre se o direito ele é capaz de absorver as demandas por diversidade. A gente vive um momento bastante complicado na nossa história constitucional brasileira, porque nós pensávamos que estávamos avançando muito, nós chegamos a acreditar que realmente uma série de exclusões históricas, tanto do ponto de vista econômico e social, quanto identitárias e de diversidade e pluralidade, elas teriam já sido superadas, as questões já estavam caminhando para ser superadas. No entanto, recentemente a gente vem acompanhando um retrocesso nesse sentido. O direito no século XXI, ele tem um grande desafio em todo o mundo e no Brasil em particular, que é de realmente ser repensado, ter repensado as suas estruturas básicas para que ele seja capaz de incluir novas pessoas, ou seja, novos sujeitos de direito naqueles direitos que já são reconhecidos, e também de incluir novos direitos. Direitos, pretensões que até então não eram reconhecidas e, a partir de um certo momento, elas reivindicam reconhecimento. Essa é um pouco das questões que a gente vai tratar aqui. A ideia é a gente se concentrar especificamente na questão da diversidade, mais especificamente na questão da diversidade sexual de gênero, para a gente poder discutir até que ponto o direito é realmente capaz de absorver essas demandas. As primeiras questões que eu gosto de lembrar é que o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Brasileira de 88, ele garante uma cláusula de abertura da Constituição, ou seja, apesar da Constituição de 88 ela possuir muitos direitos fundamentais, muitas garantias fundamentais, a própria Constituição se coloca como um local aberto de inclusão de novos direitos e também de extensão a novos sujeitos daqueles direitos que até então eram consagrados a uma parcela e a partir de um determinado momento vão ser estendidos a partir de lutas por reconhecimento, reivindicação de direitos, enfim, que é um elemento que vai fazer parte desse debate das democracias modernas, mais recentes. É interessante a gente pensar, e esse é um dos grandes desafios para o direito, que o direito ele é construído sob a ideia de regularidades. Todas as normas jurídicas, desde a invenção da ideia de norma jurídica geral e abstrata, elas pensam o direito a partir de um esquema binário de lícito e ilícito, direito e não direito. E para fazer isso, não é, as normas elas têm que selecionar, o legislador tem que selecionar comportamentos para colocar nessas normas. A escolha de quais procedimentos, de quais ações ou omissões vão ser queridas ou proibidas ou obrigatórias pelo legislador, ela não é uma escolha aleatória, ela não é uma escolha neutra. Na verdade, normalmente ela é uma escolha baseada no princípio de maioria, ou seja, aqueles que conseguem ter a maioria aprovam as leis de acordo com o seu padrão de comportamento. Isso é uma questão complexa, porque a partir do momento que nós estamos numa sociedade extremamente descentralizada, uma sociedade plural, a escolha por um comportamento que seja permitido, proibido ou obrigatório, necessariamente envolve, pelo menos da ponto de vista tradicional, envolve a exclusão de qualquer outro comportamento. E esses outros comportamentos que não foram os escolhidos para servir de base na produção da norma, eles muitas vezes vão ser taxados de atos ilícitos, ou quando não, misturando isso aí a questões relativas à doença ou questões relativas à loucura. Então, doença, loucura e ilicitude são três formas pelas quais os estados modernos substituem as antigas punições a partir de ideias religiosas como pecado, por exemplo. E aí o direito tem um papel extremamente importante nessa história, porque ele vai legitimar uma série de ações que vão ser feitas, por exemplo, no que tange a loucura. A gente pode falar, por exemplo, de um hospício que havia aqui em Minas Gerais, em Barbacena, em que centenas de pessoas foram colocadas ali pelas razões as mais variadas e muitas vezes sem qualquer relação com qualquer transtorno mental, e, no entanto, o direito chancelava essas condutas. Será que nós somos capazes de pensar um direito que não trabalhe com esquemas de redução de complexidade?
Será que o direito é capaz de absorver a complexidade, a diversidade existente na sociedade? Ou nós vamos continuar selecionando alguns comportamentos que, eventualmente, ainda que sejam comportamentos de maioria, não são de todos, e relegando aqueles que não aderem àquele comportamento à condição de transgressores da lei, seja praticando atos ilícitos, ah, ou considerados incapazes como loucos ou ainda doentes. Isso lança uma série de desafios e é um pouquinho desses desafios que eu quero então tratar. A modernidade, ela, quando inventa o Estado moderno, ela é bem localizada, né? Essa modernidade ela é europeia. Esse Estado de Direito que surge, ele é europeu, ele é branco, ele é androcêntrico, né? Centrado na figura do homem e também heteronormativo, né? Essa modernidade que surge com a criação do mercado capitalista e do próprio Estado de Direito, elas visam assegurar direitos mínimos aí, liberdade, igualdade e propriedade. E aí, a própria noção do que é família, casamento e filiação vai sofrer uma transformação do que hoje nós chamamos de família tradicional, mas que na verdade essa não é exatamente esse modelo não é exatamente um modelo que sempre existiu, ao contrário, ele é inventado muito recentemente. Esse modelo de família ele é inventado muito recentemente na nossa história. E tem um objetivo claramente econômico, de patrimônio, né, de juntar patrimônio, manter esse patrimônio para os descendentes, e por isso todas as vedações e todas as ilicitudes, a bigamia, o adultério, enfim. Por causa disso, apesar desse Estado liberal nascente, Estado de Direito nascente, afirmar a igualdade entre homens e mulheres e a igualdade entre todos por causa da questão da razão, nós vamos conviver durante muito tempo ainda com a escravidão, por exemplo, e além disso, a mulher, apesar de ser teoricamente tão igual quanto o homem, do ponto de vista da lei, que já foi um grande avanço, essa igualdade entre todas as pessoas perante a lei é um grande avanço da modernidade frente seja a Idade Média, seja o absolutismo, mas por outro lado, como eu estava dizendo, as mulheres não vão gozar dessa mesma liberdade, por exemplo, e também não vão gozar efetivamente da mesma igualdade que os homens. Elas vão ser colocadas em papel de subalternidade e vão ser impedidas de realizar suas potencialidades por completo. Isso vai se refletir no direito, e é impressionante nós então notarmos que um determinado padrão do que se esperava como família, a família burguesa que é construída nesse período, ela se torna não só um padrão do ponto de vista moral e religioso, mas ela também se torna um padrão para o direito. O direito absorve essas questões. Quando, por exemplo, as normas de direito civil vão dizer que filhos havidos fora do casamento, eles não herdariam nada com o falecimento do pai, caso este não tivesse reconhecido esses filhos em vida através de testamentos. Foi norma jurídica no Brasil até muito pouco tempo atrás. Além do fato de que esses filhos havidos fora do casamento receberiam e recebiam designações que só foram proibidas a partir da Constituição de 88, como filhos adulterinos, filhos espúrios, filhos concubinários e filhos naturais. Então vejam que não há nada de neutro nessa história, uma determinada concepção moral e religiosa que adentra para dentro do direito e cria normas, e a partir disso se cria normas que pegam um determinado comportamento tomado como normal, são, enfim, e generalizam esse comportamento, e todo mundo de alguma maneira tem que se enquadrar nesse comportamento. Da mesma maneira, a sexualidade humana ela vai ser um tabu para a sociedade burguesa, entre outras razões. Claro, há razões culturais e religiosas, mas também há razões econômicas e políticas. A estabilização da família vinculada ao casamento e aos filhos, ela é uma garantia de estabilidade de toda a sociedade, também de reprodução de patrimônio, como eu estava dizendo. E aí, qualquer comportamento que desvie disso, ele vai ser censurado. Então, por exemplo, você vai ter, com relação à diversidade sexual, a criminalização e a manutenção da criminalização de atos homossexuais praticados em pessoas maiores e capazes, livremente consentidas, até o final do século passado, em países de democracia avançada, como a Inglaterra, a Alemanha, e no caso dos Estados Unidos, só em 2003
as últimas leis que ainda puniam esse tipo de conduta, chamada então de sodomia, é que elas foram revogadas por uma decisão da Suprema Corte. Ou seja, aquelas pessoas que têm uma orientação sexual ou uma identidade de gênero diversa daquilo que se tornou como padrão, elas vão ser catalogadas como pessoas que estão praticando um ato ilícito, portanto merecem ir para a cadeia, como pessoas que têm transtornos mentais e por isso merecem ir para o manicômio, receber tratamento psiquiátrico, ou como pessoas doentes e também vão haver aí uma série de tratamentos para se tentar resolver o problema, seja da homossexualidade, seja de orientações sexuais mais diversas que isso, inclusive, ultrapassando a divisão homossexualidade e heterossexualidade, mas também de identidades de gênero que hoje nós falamos com bastante frequência, questões como transexuais, travestis, enfim. Em 1869, surge um dos primeiros estudos do Benkert, né, que é um dos primeiros a falar sobre homossexualidade, e ele não vai falar em homossexualidade, ele vai falar em homossexualismo como uma doença, como uma perversão moral e sexual, e essa visão sobre a homossexualidade, por exemplo, vai justificar todas aquelas leis que eu falei anteriormente. Então, o direito, ele traz para dentro dele, né, determinados comportamentos e ele então estabiliza esses comportamentos e nós tendemos a naturalizar aqueles comportamentos como sendo normais e tudo que foge disso é um desvio. Tem alguns outros exemplos que eu queria citar também, além desses que eu já falei. A gente tem, por exemplo, a questão da mulher honesta, que é uma contravenção desculpem, a mulher honesta, que é uma previsão do Código Penal que esteve em vigor aí nessa parte até muito pouco tempo atrás. A contravenção que eu pensei aqui foi a contravenção de vadiagem, mas eu vou falar dela depois. Com relação à mulher honesta, nós temos então um determinado padrão de moralidade sexual para a mulher, obviamente nunca foi cobrada a mesma coisa para o homem, e isso levava a consequências jurídicas muito sérias, porque, por exemplo, uma mulher que não fosse honesta não poderia ser vítima de estupro, ou melhor dizendo, ela poderia ser vítima de estupro, mas o estuprador não seria reconhecido como tal. A contravenção da vadiagem, a que eu me referi anteriormente, ela é uma contravenção ainda prevista na legislação penal brasileira, e ela pune uma pessoa por uma razão absolutamente economicista. A pessoa que teoricamente seria punida por vadiagem é aquela pessoa que, podendo trabalhar, não trabalha e vive às custas da caridade dos outros. Ora, se ela é uma pessoa pobre e vive sem fazer nada, vivendo a caridade dos outros, ela comete a contravenção de vadiagem. Agora, se é uma pessoa rica que igualmente não faz nada, não produz nada, mas ela é rica de família, por exemplo, ela não comete crime ou contravenção de vadiagem. Há, na verdade, aí uma escolha legislativa por um determinado modelo econômico que não tem muito a ver, na verdade, com questões propriamente penais. Eu falava sobre as datas, eu falei que nos Estados Unidos, né, a homossexualidade foi crime até 2003, na Alemanha até 94 e na Inglaterra até 1967. Concepções morais de base religiosa e que serviram, o direito serviu aí para a manutenção dessas formas de discriminação, por exemplo, então, aqui especificamente contra a homossexualidade, enfim. Esse Estado-nação, esse Estado liberal que nasce nos séculos XVIII e XIX, ele trabalha, então, com três grandes marcos no que tange aos direitos individuais, liberdade, igualdade e propriedade, e no que tange aos direitos políticos, de poder de votar e ser votado. No entanto, liberdade, igualdade e propriedade, nesse primeiro momento, são apenas formais, são questões em que, perante a lei, qualquer um pode ser tratado como igual, livremente igual aos outros, e também pode ser proprietário. No que tange aos direitos políticos, eu vou excluir ali mulheres e pessoas de baixa renda. Mesmo na questão da igualdade e da liberdade, há contradições muito sérias, quando você pensa, por exemplo, que mulheres não têm os mesmos direitos que os homens, seja na esfera privada, seja na esfera pública. Há escravos durante um bom tempo e a própria ideia da questão de ter renda para votar, ou ter uma renda até maior para ser votado, mostra também que eu tenho um problema sério ali com relação à igualdade.
A transição do século XIX para o século XX, com a vinda do chamado estado de bem-estar social, amplia aqueles direitos, né? Eu tenho uma universalização do direito de voto e no que tange aos chamados direitos individuais, é uma tentativa de materialização desses direitos individuais. Um exemplo interessante para a gente trabalhar com isso é a ideia de igualdade. Enquanto a igualdade, lá no Estado liberal dos séculos XVIII e XIX, ela seria vista, como eu disse, somente como igualdade perante a lei, isonomia, ela agora passa a ser vista também como igualdade material, ou como eu tenho chamado de equidade, um sentido bem diferente da equidade aristotélica, mas nessa ideia de materialização e não de tratar a igualdade como algo abstrato. Os estados modernos de estado de bem-estar social, então, eles vão criar uma série de políticas para igualar as pessoas. Verificando que existem desigualdades sociais e econômicas, o direito, então, cria desigualdades jurídicas que tentam compensar aquelas desigualdades. Saber, no entanto, quando o caso é de igualdade como isonomia e de igualdade como equidade, nem sempre é algo fácil. E isso, durante o estado de bem-estar social, a solução encontrada era se concentrar em questões sociais e econômicas e que a solução viria através de burocratas, experts desse Estado, sem consultar muito exatamente as populações diretamente atingidas. Né? Então, você tem, por exemplo, normas teoricamente para proteger o direito das mulheres que levaram a situações justamente o contrário que se pretendia, como as normas trabalhistas que muitas vezes levam à feminilização da pobreza, exclusão da mulher do mercado de trabalho, enfim. Essas críticas ao estado de bem-estar social vão fazer com que, no final dos anos 70 e início dos anos 80, ele seja substituído pela ideia de Estado democrático de direito. No final dos anos 70, durante toda a década de 70, na verdade, a gente tem a emergência de novos grupos de interesse, novos grupos de poder, que não são mais vinculados a partidos políticos necessariamente e que não estão preocupados somente, ou não em primeira medida, com questões sociais e econômicas, mas estão preocupados com questões identitárias, como as lutas pelo reconhecimento da população LGBT, com questões ambientais, com questões do consumidor, enfim, outras questões que não envolvem exatamente problemas sociais e econômicos. Isso vai fazer com que nós tenhamos sociedades cada vez mais plurais, cada vez mais atomizadas em pequenos grupos, inclusive com uma dificuldade muito grande para a democracia representativa tradicional conseguir absorver essas novas demandas nas estruturas tradicionais de parlamentos e partidos políticos. Nós temos então agora a consciência de que o direito ele não pode mais ser visto como era até então, tanto no Estado liberal como no Estado de bem-estar social, como um conjunto fechado de regras, mas eu tenho que conceber o direito como um conjunto aberto de regras e princípios, e os princípios ganham uma nova dimensão aí. E a consciência também de que o direito não é um produto, não é? O direito não é algo pronto e acabado. Ao contrário, o direito é algo que está em constante mudança a partir do momento que nós também mudamos. E essas mudanças vão implicar, inclusive, em lutas por reconhecimento, como eu disse no início, que reivindicam seja a extensão de direitos já reconhecidos para um grupo e agora se reivindica para um outro grupo, como é o caso do casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, ou o reconhecimento de novos direitos, direitos que até então não haviam sido postulados, como por exemplo, hoje em dia a gente fala no chamado direito ao esquecimento, que é um direito novo, que na verdade não tem uma grande história, até porque ele surge, ele ganha força principalmente com a internet. Então, o direito moderno e as constituições modernas, eles têm que ser capazes de absorver essas demandas, o que muitas vezes vai implicar numa redefinição dos conceitos básicos do direito, por exemplo, o problema que o direito tem de uniformizar condutas a partir da redução de complexidade ao escolher uma conduta e não outras. A igualdade, então, ela é repensada, além da igualdade como isonomia, igualdade perante a lei, além da igualdade material ou equidade, vai surgir um terceiro tipo de igualdade, que é chamada igualdade como diversidade. A ideia da igualdade como diversidade, ela é muito bem representada por uma frase do Boaventura de Sousa Santos, em que o Boaventura diz que nós temos o direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza
e o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Ou seja, o direito de igualdade é muito mais complexo do que já era antes, né, durante o século XX. Nós agora temos que perceber que, além de, em algumas situações, tratar as pessoas como iguais de forma cega às diferenças, né, o Estado tem que fazer isso, e as pessoas, e as empresas, enfim. Em outras situações, nós vamos ter políticas em que eu vou visualizar a diferença e buscar eliminar essa diferença, como principalmente questões econômicas e sociais. Mas eu tenho um terceiro tipo de disposição sobre a igualdade, que é aquela em que o Estado ele reconhece que existe uma diversidade, ele reconhece que existe alguma coisa de diferente naquele grupo social, e ao invés de atuar para eliminar aquilo dali, ou fazer de conta que ele não existe, ele vai atuar justamente para manter, para proteger aquilo ali. Estou pensando, por exemplo, em lutas pelo reconhecimento de povos originários, que nós tradicionalmente chamamos de indígenas, também quilombolas, enfim. E isso é um grande desafio, porque, mais uma vez, não existe um catálogo de quando é que eu vou fazer uma e quando é que eu vou fazer outra coisa. De quando é que eu vou usar identidade, equidade ou diversidade. E uma coisa que nós aprendemos no Estado Democrático de Direito é que essa escolha tem que ser feita por aqueles que são os afetados pela política. Ela não pode ser feita de forma burocrática por experts. E eu estou falando em direito à diversidade, não exatamente direito à diferença, porque a ideia de diversidade me parece mais adequada quando a gente pensa que o direito à diferença ainda pode partir de uma ideia de que existe determinado padrão e que, com o uso de tolerância, que é outra palavra complicada aí nesse sentido, a maioria normal permite a existência daquela minoria que é diferente. Então, a ideia da diversidade é para chamar a atenção o fato de que nós somos uma sociedade plural e que, portanto, não há padrões. E quando o direito tenta criar padrões, ele acaba excluindo alguém e, mais uma vez, esse é um dos grandes desafios para o direito. O direito à diversidade, portanto, o direito à igualdade como diversidade, é o reconhecimento de que nós vivemos em sociedades com diferentes formas de vida boa e que todas essas, ou pelo menos a maioria delas, é legítima. O reconhecimento de que todos nós, em algum momento, somos minoria. Em alguma questão, nós certamente enquadramos aí, encarnamos situações de minoria. E que o direito tem que estar aberto a essas questões. Né? E isso é muito bem exemplificado com o artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Brasileira, quando ele diz que os direitos e garantias fundamentais não excluem outros que possam ser acrescentados através de emendas e tratados internacionais e da interpretação dessa própria Constituição. Então, portanto, não há um rol fechado, mas a Constituição tem que ser vista como um rol aberto de inclusão. Especificamente com relação à diversidade sexual e de gênero, há uma série de documentos internacionais de que o Brasil é signatário, muitos deles, inclusive, propostos pelo próprio Brasil, que tratam dessa matéria, né? Diretamente ou indiretamente. Mas a gente tem, por exemplo, várias resoluções da OEA, desde 2008, que elas vão reafirmar a necessidade dos países membros da OEA reverem suas legislações para reconhecerem os direitos civis, estenderem os direitos civis e políticos, enfim, a todas as pessoas, independente da sua orientação sexual e da sua identidade de gênero. Além das várias resoluções da Comissão Interamericana, a gente vai ter documentos também da ONU, uma declaração da ONU de 2008, condenando violações dos direitos humanos, com base na orientação sexual e identidade de gênero. Um documento de 2012 da ONU chamado Nascidos Livres e Iguais, também com diretrizes para os estados lidarem com o problema da violência contra a minoria LGBT. E aí, quando a gente está falando de violência contra a minoria LGBT, nós estamos falando que, pelo fato de haver um modus operandi específico, uma maneira específica e uma oportunidade específica para esse tipo de violência, nós precisamos ter medidas específicas que tratem dessa questão. Porque, da mesma maneira que a gente tem uma lei específica da violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, além da lei do feminicídio, nós temos leis falando sobre racismo, nós temos leis falando sobre violência contra crianças e adolescentes, especificamente violências contra pessoas idosas. Nós temos então que perceber que em todos esses casos, inclusive da violência contra a minoria LGBT, o que nós temos é especificamente uma situação
causada por discriminação e preconceitos históricos que fazem com que essa população seja vítima de um tipo de violência específica. E é nesse sentido que vários documentos da ONU e da OEA vêm alertando os países membros desses órgãos a reverem suas legislações, não só reconhecendo direitos, mas também punindo aqueles que praticam atos contra essas pessoas. Eu comecei falando como o conceito de família foi mudando, né? E o direito de família especificamente, ou o direito das famílias, ele vem talvez sendo um dos ramos do direito que mais tem sido capaz de absorver essas novas demandas. Aliás, a própria expressão direito das famílias, né, a ideia de que família é um conceito plural, que não tem um só conceito, muito antes, pelo contrário, nós temos várias formas de família, e mesmo as formas previstas textualmente na Constituição não são as únicas, elas são apenas uma exemplificação de tipos de família que podem ter. Acontece que quando o direito, ele, por exemplo, reconhece o casamento entre pessoas do mesmo sexo, criando uma entidade própria que eu acabei de dizer, né? Casamento homoafetivo ou casamento entre pessoas do mesmo sexo, quando ele permite que pessoas transexuais façam a mudança de nome e sexo no registro, como recentemente decidiu o STF, isso obviamente é um grande reconhecimento, isso obviamente é um grande avanço, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que, mais uma vez, se está tentando colocar dentro de caixinhas, normalizando situações que são muito mais complexas. Porque se ao invés de nós ficarmos criando uma nova caixinha para casamento, dizendo isso aqui é um casamento homoafetivo, na verdade, talvez o que a gente deveria pensar é que o casamento deveria ser um ato que tivesse uma menor participação do Estado na hora de restringir e estabelecer condições para que esse ato se realize. Então, ao invés de dizer quem pode se casar ou como pode se casar, a lei civil, por exemplo, poderia dizer que o casamento é um ato feito entre pessoas maiores de idade, ou se forem menores, as questões de suprimento de vontade, e pessoas maiores e capazes e livremente consentidas. E aí, nesse sentido, não faria pouca diferença se essas pessoas estão se casando com um homem ou com uma mulher, e se elas estão se casando, inclusive, com uma só pessoa. Se elas estão se casando com mais de uma pessoa, isso, na verdade, não deveria ser um problema, senão um problema contábil em caso de dissolução ou quando houver a dissolução do vínculo, mas não um problema, deveria ser um problema do direito. Porque quando o direito mantém essa postura da monogamia, por exemplo, ele está, mais uma vez, reproduzindo um certo padrão que foi convencionado como sendo um padrão aceitável, um padrão que deve ser seguido, e que nem é um padrão mais seguido no restante do mundo, se você considera toda a população mundial. Pois bem, da mesma maneira, a questão da mudança de gênero e de sexo e de nome no registro de nascimento de pessoas transexuais, ela é uma vitória muito grande, certamente, como foi em 2011 a questão da união homoafetiva, mas, por outro lado, nós ainda estamos apenas dizendo que uma pessoa que ela quer mudar de um sexo para outro, ela está permitida fazer isso, é permitido a ela fazer isso, mas, ao mesmo tempo, o direito ele não reconhece a possibilidade de que, ao invés de pedir para que essa pessoa adeque o seu registro, ou ela reivindique a adequação do seu registro, o direito deveria, por exemplo, inclusive permitir que essa pessoa não tivesse registro algum. No sentido de que, registro algum no sentido de que qual gênero, em qual sexo ela se identifica. Em alguns países, uma solução que tem sido dada para isso é a colocação de um terceiro gênero, chamado às vezes de gênero neutro, que pode ser uma solução também. Mas, de qualquer forma, é importante a gente perceber que o que se tem, no final das contas, mais uma vez, é reprodução de padrões. Tanto a violência com relação a essa minoria, a minoria LGBT, quanto o reconhecimento de direitos dessa minoria são grandes desafios para o Brasil e se torna ainda mais um desafio pelo fato de que nós estamos vivendo, nesse momento, uma retração de direitos em geral, uma ascensão conservadora muito forte, e se torna um desafio também, e por fim, pelo fato de que nós temos que tentar ser mais criativos com relação ao reconhecimento de direitos, no sentido de não tentar
encaixotar essas reivindicações identitárias, porque o direito não é capaz de encaixotar todas as variações. Por exemplo, se a gente pensar nas questões de variação de orientação sexual e de identidade de gênero, há uma série de orientações, uma série de identidades de gênero que não conseguem ser abarcadas nem por conceitos guarda-chuva, porque na verdade cada uma dessas orientações e identidades reclama e reivindica um reconhecimento de sua própria particularidade. A solução não me parece, certamente, que o direito deva ter que criar uma caixinha para cada uma dessas várias possibilidades, mas que talvez nós tenhamos que pensar o direito para além desse esquema tradicional, binário, que simplifica de tal maneira a vida das pessoas a fazer com que elas caibam exatamente sempre em caixinhas conceituais. Isso é um desafio. O direito, na verdade, moderno, ocidental, o direito que nós praticamos hoje, ele está muito longe de conseguir reconhecer isso, mas é o desafio que a gente coloca para os novos profissionais, para aqueles que estão se dedicando a pensar o direito daqui para frente. Bom, é isso. Espero ter sido claro na minha exposição. Na verdade, a minha ideia era lançar muito mais questões do que falar como que a coisa vai ser resolvida, porque na verdade isso é um grande desafio para todo mundo e não há ainda uma solução pronta para isso. Eu agradeço a atenção e fico à disposição, inclusive, eu vou passar meu e-mail para a gente fazer contato caso alguém queira se aprofundar no tema. Obrigado.